Curso Ascensão e Conexão Espiritual, com Sr. Sete. Aula. Tema: Cristalização. Participe deste templo ao seu tempo. O Sete se apresenta, agradece a presença de todos e a oportunidade a mim sendo dada. Nós que agradecemos. Muito bom. Sempre é uma satisfação poder conversar com todos vocês. E tenho falado muito em iluminação, em elevação, em cristalização. Pois falo que esse é o caminho, esse é o sentimento, a fim de poder, de fato, realizar a imanência de Deus que habita dentro de nós. E quando falo cristalizar, falo sim em buscar a consciência de retidão. Pois eu falo que todos, absolutamente todos, têm essa consciência de retidão dentro de si. E falo que a retidão, ela não é comparativa. Mesmo pelo quê? Eu falo que cada um entende a vida de forma distinta. Cada um ao seu tempo, cada um à sua forma. E, portanto, eu falo que a cristalização, ela não pode ser comparativa. Eu não posso me colocar em uma situação onde eu comparo a ignorância do irmão, eu coloco à margem da possibilidade de relacionamento e convivência. E falo que esse é o exercício da vida. A fim que, de fato, podemos ou buscamos essa cristalização, eu falo que a compreensão, ela tem que estar absolutamente atrelada. Pois se não compreendemos tudo e não compreendemos todos, o todo também não nos compreende. E falo que a fim de poder desfrutar do reino, pois temos a possibilidade de vivenciar o reino a qualquer instante. Esse instante, inclusive. Porém, falo que a convivência com tudo e com todos, a compreensão de tudo e todos, ele é um exercício de todo instante. E não em oportunidades específicas. E como eu falo, é fácil me manter limpo, é fácil me manter cristalizado. Se eu me colocar dentro da casca do ovo, buscar um isolamento de tudo e de todos, e com isso, com facilidade, me mantenho limpo, me mantenho cristalino. Não faço observações, não faço desejos, não faço julgamentos. E eu falo que aqui estamos, a fim de fato, poder absorver o mundo, a fim de levarmos atualidades e sermos agressivos ao Criador, pois somos uma centelha dele. E é certo que esse fracionamento divino faz parte de um plano. Somos parte do plano divino. E é certo que temos de levar a fim de poder reintegrar conhecimento e atualidades. E como posso fazer isso?
se eu simplesmente me isolo de tudo e de todos, para que eu permaneça genuinamente cristalino, com as minhas mãos completamente limpas, porém sem demonstrar nenhuma labuta nelas. A mão que não está calejada, ela não exerce trabalho. E aquilo que não exerce trabalho, não existe valia. E falo sim que somos os olhos, somos os ouvidos, somos a mão, somos a luz da divindade. E é certo que temos de buscar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor. Não só os nossos, mas a todos, de todas e em todas as diversidades que a vida oferece. Então, eu falo que é certo que ao íntimo da sua cabana, como me colocou ontem, né, filha? Sim. Ao íntimo da cabana, ei, eu vou acolher aqueles que estão atrelados ao meu fundamento. É certo? Porém, eu falo que a convivência, a vida, quanto mais diversificada for, mais eu me exponho à possibilidade das atualidades e aprendizado. Então eu falo que a convivência social como um todo, ela tem que ser ampla e irrestrita, tem que ser respeitosa, tem que ser compreensiva, a fim que o universo, a natureza, o todo, na forma de reciprocidade, pois essa é a reciprocidade da vida, é aquela que se oferece a tudo e a todos, também lhe compreenda, também releve, sem lhe julgar. Não cabe a ninguém, absolutamente ninguém, julgar um ao outro. Ou porque um realizou, ou porque o outro não fez. Todos temos arbítrio, a fim de poder verificar aquilo que de fato tangencia as nossas possibilidades. E falo muitas vezes que quando eu não consigo lidar direito com a situação, eu tenho que contornar ela, a fim de não impregnar por ela. Porém, eu falo que o contorno dela, ela tem que ser um alerta para nós mesmos, a fim de poder buscar compreensão e entendimento, para que possamos permear todos os meios, conviver com todos os seres, sem nos abalarmos, ou sem entrarmos em sinergia pareada. Falo que a vida ela é envolvida em energia e sinergia. E se me permito entrar a energia de terceiro ou entrar a contaminação numa sinergia de terceiro, eu não posso permear o meio.
pois isso é certo que de alguma forma vai me atingir diretamente. E tenho sempre de buscar a preservação do meu ser, a fim de poder me manter em equilíbrio, pois a única forma de fato de eu poder ser agressivo é em equilíbrio. Então falo que nada é difícil, porém tudo é absolutamente trabalhoso. Exige empenho, exige sim esforço a cada instante, a cada minuto, em cada oportunidade de tangenciar a compreensão, de avaliarmos a nós mesmos o como eu tenho que fazer a fim de poder permear, a fim de poder ser agressivo, a fim de eu poder ter retidão aos meus sentimentos e aos meus pensamentos. Pois eu falo que o meu sentimento ele é rápido na direção e o seu cognitivo ele cria situações das mais mirabolantes, se você assim permitir. Então, eu falo que tenho que estar sempre na compreensão, a fim que meu sentimento ele seja sempre em retidão, a fim que os pensamentos eles não tragam a possibilidade analítica e julgadora dos fatos. Pois é certo que todos os instantes, a cada momento, se você tiver ao meio social, eles ocorrem. Principalmente há um tempo que os valores eles vêm se demonstrando de forma inversa. E a fim de eu poder não entrar nessa sinergia inversa, não adianta eu entrar em crítica. Ou eu falar que aquilo é abominável, pois eu estou entrando a uma sinergia por desavença. Então eu tenho que compreender o momento. Por mais divergentes que sejam os fatos daquilo que eu entendo como retidão, a fim de não entrar nessa sinergia desfocada. Mas isso é difícil. Eu falo, não, isso é simplesmente um treino, uma preparação. E é disso que tanto falo. Preparação. Então, se você não determina um tempo do seu tempo, a fim de você poder buscar a exaltação dessa emanência, o seu cognitivo, ele jamais vai conseguir ter a compreensão do instante que estamos vivenciando. Eu falo que só através do seu sensitivo, do seu divino, da exaltação dessa emanência, da realização dessa emanência que ele habita, é possível você atingir esse estado de cristalização, compreensão plena de tudo e de todos. E a única coisa que exige de fato, como sempre falo, é empenho e trabalho. Se assim faço, com facilidade,
consigo ir caminhando, galgando, absorvendo a vida, sem ser devorado por ela. Mesmo porque se eu entro a sinergia, a forma com que a vida está se expondo, o momento está se expondo, é certo que eu entro no jugo mais perverso da possibilidade do ser humano. E isso eu falo, tanto faz a condição que você se encontra, encarnado ou desencarnado. Mas eu coloquei. O momento, ele é do plano inteiro. Ele não é simplesmente desse estágio. Alguém faz alguma pergunta sobre essa situação que eu acabo de expor, a fim de poder elucidar a melhor compreensão? Eu não sei se... Boa noite, Sete, perdão. Eu não sei se é uma pergunta. Na aula passada, o senhor já tinha falado isso, né? O senhor entrou com nesse tema e hoje está dando continuidade, o que me deixa bastante feliz, porque ao longo dessa minha trajetória espiritual que eu venho buscando, eu venho encontrando no caminho, e eu acho que é isso que o senhor falou, né? Alguns desafios, né? Para que eu possa desafios assim que às vezes nem são meus, né? Mas que cruzam aí o meu caminho porque algum propósito tem, né? Alguma, sei lá, alguma situação que levou. E eu percebo que eu estou me observando muito e eu estou vendo que eu estou sentindo bastante isso, né? Não, como se fosse um ataque, energias, eu não sei, mas me manter firme no propósito de continuar nesse caminho de compreensão, né? Então, o senhor fala, até anotei aqui, né? Não tem como viver, né, nesse plano que a gente está buscando se nós não compreendermos, né, tudo em volta da nossa vida para a gente ter essa retidão, que é esse caminho reto, né, justo, honesto. Isso é normal, né, para quem está em desenvolvimento. Por exemplo, eu estou muito feliz de poder ter sido escolhida, né, por uma entidade e tenho feito lá, a entidade tem feito alguns trabalhos, até com autorização do senhor, sempre, óbvio, né? É normal, né, nesse momento que eu estou nessa linha reta, buscando cada vez mais me entender como Lígia, mas como médium, é normal esses ataques. O que não dá é para você alimentá-los, né, fazer com que isso se torne, possa me contaminar. O senhor me entendeu, Sucete? Sim, filha, eu espero que sim, né? Vamos ver se Eu também espero que o senhor tenha me entendido. nos traga elucidação. Tá, obrigada. Então, você fala, olha, eu estou sendo atacada porque eu estou realizando um trabalho espiritual e eu estou atrelado a uma entidade a fim de poder, com ela, tangenciar colaboração a mim e a todos. Então, eu falo que estamos vivenciando uma experiência, uma jornada. Somos o peregrino dela. Cada um é seu próprio peregrino. E não adianta eu colocar as situações externas. Como eu falei, se eu tangencio a compreensão, Uhum. busca a realização dessa imanência, pois eu falo que Deus imanente, o Deus fragmentado, o Cristo que lhe habita, o Cristo que me habita, ele é digno de ser realizado. E esse é o tempo, agora, Tá. da realização divina.
Eu falo que Deus, Criador, eu falo que ele é realidade. Então, portanto, ele não é digno de ser realizado. Mas eu falo que o fragmento dele, aquele que lhe habita, ele tem que ser realizado. E eu falo que o único ser que pode trazer e tangenciar isso de forma factível é você mesmo. Então eu falo que ninguém consegue se iluminar ao outro, a não ser a si próprio. Você não consegue realizar o Deus do outro. Você não consegue tornar o outro bom. Você só consegue a si próprio. Então eu falo que todas as vertentes possíveis, ela nunca está baseada no externo. Ela está só baseada no interno. Então eu falo que independe com quem você troca, independe quem lhe ataca e como lhe ataca. A única coisa que depende é como você vislumbra cada oportunidade. Então, se eu estou firme a esse sentimento, a essa imanência que me habita, se eu realizei Deus dentro de mim, se Deus está em mim e eu estou com Deus, não importa quem me cerca, não importa quem me ataca, não importa quem busca interferir a minha vida, pois nada, absolutamente nada, consegue atingir o empoderamento de Deus. Se eu tenho a consciência que Deus está em mim e eu estou com Deus, eu estou absolutamente empoderado da divindade. Então, eu não dependo de nada. Eu não dependo de ninguém. Com esse empoderamento, eu falo que eu sou absolutamente potente a poder, de fato, evoluir de forma harmoniosa para poder ser agressivo. E esse empoderamento não é um ensoberbamento egocêntrico. Mesmo pelo quê? Eu falo que tenho que ter a consciência que esse empoderamento, ele advém da minha conexão com Deus, da realização dessa centelha que me habita. Então, eu falo que tudo aquilo que realizo de bom, ela é obra do divino. Ela não é minha obra. Por isso que muitos falam, quando é o certo, é porque é Deus que faz. Quando é errado, é o homem que faz. Então eu falo que tudo aquilo que parte do seu intrínseco, ele é obra divina. E é certo que toda a obra divina ela é absolutamente perfeita. É por isso que falo que somos seres concebidos de forma perfeita. Temos a potencialidade divina. E se assim o é, basta buscar essa conscientização a fim, de fato, poder vivenciar esse reino de forma absolutamente harmônica. Então eu falo que é certo que vou buscar intrinsecamente a firmeza da minha retidão.
a fim que de fato eu consiga realizar essa emanência. E é só dessa forma que você vai conseguir realizar essa emanência. Então, eu não posso colocar e nem me apoiar a qualquer outro ou a qualquer um ao externo. Eu falo que todo o seu equilíbrio e toda a sua potencialidade está galgada única e exclusivamente em cima do seu próprio ser. Absolutamente mais nada. Então eu falo que a segurança da sua trajetória, ela não pode estar galgada em nenhum outro ser, a não ser o seu ser divino. E com isso, não importa a forma que você se encontra. Importa sim a realização dessa imanência, a conscientização, a fim de a proatividade ela tomar um rumo assertivo. Isso responde a tua pergunta, filho? Muito, pai. Respondeu demais, assim, completo. Gratidão. Então eu falo que eu não preciso gerar ansiedades a essa trajetória. Eu falo que a ansiedade geralmente ele vem da periferia. E a ansiedade nada mais é do que um sentimento. Então essa troca geralmente você ansia pela firmeza do terceiro. E isso não pode ser uma firmeza de verdade. Eu falo que as partes a uma troca mediúnica ela tem que ser colaborativa. E eu falo que ela só acontece por sinergia. Então eu falo que conforme você se eleva, você por sinergia estabelece sua troca. É por isso que tanto falo que a fim de eu poder estabelecer uma troca, não é eu simplesmente sentir a vibração de um terceiro e buscar equalizar a minha vibração, a fim que de fato eu sinta essa energia e potencialize ela como o alimento da minha alma. Eu falo que o único alimento da tua alma, o único alimento da nossa alma, é o poder divino universal. E assim eu tenho que estabelecer minha conexão, elevando completamente meu padrão vibratório, a fim que de fato eu busco essa emanência eclodindo de dentro de mim, para que esta sinergia possa encontrar um outro ser de elevada vibração, para que junto, de forma pareada, possamos ser colaborativos. Eu não posso imaginar que uma troca ela vai trazer um ser mais elevado do que eu, pois isso é
uma forma turva de querer buscar uma elevação da sua espiritualidade. E troca mediúnica não tem absolutamente nada a ver com a elevação espiritual. Elevação espiritual tem a ver com a iluminação da alma. A iluminação da alma não está calcada na possibilidade, na potência, na capacidade de troca mediúnica. Então eu falo que conforme eu me preparo, conforme eu ilumino a minha alma, conforme eu elevo a minha espiritualidade, eu pareio colaboradores. Estou falando de novo, hein? Pareio colaboradores, a fim que juntos possamos realizar tudo aquilo que Deus nos coloca como oportunidade. Na colaboração, a compaixão daqueles que fazem a necessidade e solicitam pela interferência. Então eu falo mais uma vez. Não posso confundir troca mediúnica com elevação espiritual. Ficou claro isso, filha? Ficou muito claro, muito claro. Porque eu fico só pensando aqui, né? O senhor está falando, minha cabeça aqui não para. Né? Quantas oportunidades, né, seu Sete, o Pai, o Criador, dá, né, a todos aqueles que habitam aqui, né? Nessa etapa, nesse estágio que nós estamos, né? E a oportunidade que ele dá a todos nós, a quantidade de oportunidades, tornariam hoje a raça humana, a espécie humana, muito mais conciliadora, muito mais amável, muito mais doadora, né? Exercer de verdade, com profundidade, a compaixão, porque é tão incrível a forma como ele criou tudo, né? E todas as possibilidades que ele criou para que nós, enquanto estivéssemos aqui, pudéssemos ter caminhos, né? E o caminho, como o senhor fala, dentro da nossa receita, a receita do nosso bolo, né? E quantas pessoas perdem essa oportunidade ou querem perder ou não enxergam talvez esse caminho. E aí a gente tem hoje uma raça humana, né? Estou falando de um modo geral, muito apegada à matéria, né? E muito rancorosa, com muito ódio no coração, com muita sensação de vingança, né? Exalam muito mais, né? Colocam em palavras, em atitudes, né? Sentimentos tão ruins, né? Coisas tão pequenas, né? E ele, assim, ele é tão incrível, a sabedoria dele é tão infinita, né? Que eu acho, eu não sei, Sucede, eu não sei se ele é um pai, né? Ele é o maior, o grande, o único pai de todos nós. Eu não sei se ele se choca com isso, né? Se, como que ele enxerga, né? Como que ele vê o que se tornou a espécie humana, né? Para mim é triste. Então eu falo assim, né, filha, que a concepção ela é perfeita, a natureza ela é perfeita e a possibilidade de arbítrio cognitivo, ela fala que aqueles que têm a capacidade cognitiva, que têm a mente em toda a possibilidade analítica,
Eu falo que ao longo do tempo foram sendo conduzidos à materialidade. E acredito que, inclusive, isso faz parte de toda a reforma e regeneração da própria concepção. Então é certo que enquanto não se ilumina, não se acende, eu falo que ele se regenera a oportunidade. E quanto mais regenera a oportunidade, mais se expõe àquilo que pode ir tangenciando aprimoramentos. E falo isso porque aqueles que têm as suas oportunidades reformadas e cada vez essas oportunidades vêm com mais intensidade, o aprendizado ele fica cada vez mais profundo, marcando esse conhecimento, essa profundidade. Então acredito, filho, como Deus, e tenho essa certeza que Deus sabe tudo, absolutamente tudo, eu falo que isso faz parte da própria expectativa de atualidade, aprendizado, a fim que essas oportunidades elas cada vez se tangenciam mais intrínsecas, mais profundas. Então acredito que a evolução harmoniosa é de fato uma transposição para poucos que tiveram essa possibilidade de compreensão. Mas pelo que eu falo que a desconcepção ela foi enraizada há muito tempo. Onde todo o seu crescimento, desde quando você se lembra que aí está, sempre falou em superação. Sempre falou em você ser melhor. Não para você, não para Deus, mas comparativamente. E com isso, tangenciou boa parte a construção sólida da periferia material. Então acredito, filho, que todos somos vocados. Todos temos todas as habilidades, como fala, vocados. Porém, eu falo que poucos conseguem tangenciar essa evocação, tangenciar essa imanência, tangenciar essa divindade que nos habita. Como você falou, ei,
Esse é o grande Pai. Eu falo que esse é o grande Criador. Que é aquele que tem, inclusive, a consciência que a própria criação, ela vai buscar caminhos completamente distintos uns aos outros, a fim de poder buscar essa ascensão. Hey. E se você sensibilizar direto a essa construção, mais uma vez eu falo que ela é perfeita. Se todos caminhassem pelo mesmo caminho, que atualidades e que trariam as mesmas vivências. E quanto mais divergentes foram essas vivências, mais atualidades diferentes levaremos. Por isso que falam que a criação ela é absolutamente perfeita. Absolutamente perfeita. Inclusive, é o ser do melhor planejamento. Onde o planejamento de cada ser, ele evolui dependendo de cada um e não dependendo de um. Que criação perfeita, hein? Como essa se espalha de forma ramificada e completamente diversa. Isso sim é a perfeição da própria criação. A evolução dela, de forma arbitrada, de forma escolhida, de forma vislumbrada, independendo do próprio Criador. Se assim cada um realiza aquilo que lhe apraz. Essa é, de fato, a verdadeira obra da melhor e do melhor planejador de todos. Uma potencialidade de criação. Então, acredito, filha, que não há decepção em nenhuma das criaturas criadas por Deus, e sim uma imensa compaixão a fim de estar sempre oportunizando e ampliando as nossas próprias oportunidades, a fim que cada um tenha a compreensão e traga diversidade nas formas da sua própria evolução. Por isso que falo que cada um escolhe como eu quero galgar esse degrau da vida. E tenho certeza que esse degrau, ele é distinto. Como fala, a receita ela é distinta a cada um, conforme a sua própria percepção. É por isso que falo que não podemos, de forma alguma, julgar uns aos outros. Temos sim de compreender uns aos outros. Temos de buscar ser colaborativo em todas as nossas possibilidades, em todas as nossas oportunidades. Sem que haja, de fato, alguma forma de
de troca, a não ser a nossa própria elevação da espiritualidade. Esse é o caminho. Então, mais uma vez afirmo que a intermediação não tem absolutamente nada a ver com a sua evolução espiritual. E muitos falam, esse aí evoluiu, esse aí faz a troca aos 7. Pura balela. Eu falo que se as partes não se parearem, as partes não se levarem, todos andarão a mesma vibração e a mesma possibilidade colaborativa. E assim eu enxergo a vida. Eu estou ouvindo. Então, mais uma vez, seu Sete. Seu Sete, queria fazer uma pergunta, aliás, acho que são duas. Diante disso que o senhor falou, do trabalho separado agora, né? Como a nossa vibração, ela oscila muito, as entidades que trabalham com a gente, no IDAC, elas são sempre as mesmas ou depende da nossa vibração? E até quanto a gente, às vezes, fica condicionado a achar que está trabalhando pareado com uma certa entidade? Perfeito, boa pergunta, filho. Então eu falo que isso não ocorre agora, né, filho? Isso sempre ocorreu, né? Isso faz parte da trajetória de qualquer trânsito místico. Então eu falo assim, do mesmo jeito que você cria amizades, você cria amizades com aqueles que você tem convergência e flutuam ao mesmo padrão, seja ele qual for a sua escolha. Pode ser ele vibratório, pode ser ele intelectivo, pode ser ele ao padrão que você determina a vida. Então é a mesma forma. E você cria referências. É por isso que falo que tenho que quebrar paradigmas. Falei bastante isso. A aula passada, a forma presencial que tivemos, ao nosso tempo. Então, eu falo assim, temos uma regência pela uma egrégora cristificada, uma egrégora de alto padrão de elevação espiritual. E por isso que falo que tenho que quebrar referências passadas. Ou buscar que essas referências passadas, elas também vislumbrem essa potencialidade e também eleve o seu padrão espiritual. É por isso que falo que é colaborativo. E se assim não for, eu não devo rebaixar o meu padrão a fim de poder sustentar relacionamento. É a mesma coisa quando você está numa frequência e um amigo seu começa a entrar numa outra frequência e você nota essa frequência que ela está distinta. É natural que as partes tomam outro caminho, cada um ao seu segmento. E essa colaborativa espiritual, essa troca mediúnica, quanto mais eu elevo o meu padrão, quanto mais eu elevo essa potencialidade, quanto melhor eu realizo essa imanência, mais o meu padrão espiritual se eleva. E hoje temos a possibilidade, a esse tempo, ao mais alto padrão espiritual.
Então eu falo que quanto mais eu me elevo, mais eu tenho essa possibilidade de troca. É por isso que muitas vezes te colocam ao externo os impedimentos que eu falei que tem que quebrar esses paradigmas, onde eu aprendi assim, assim é o certo, a fim de fato vocês possam ter, nós possamos ter uma evolução do melhor e mais amplo sentido. Então eu falo que não estabeleço relações, não sei como falam, mas eu vou falar de, de cunho rígido, onde o desencarnado, a entidade, fala que aquele é meu aparelho, aquele é meu intermediador, o intermediador fala aquela lá é minha entidade. Existe relacionamento. Não pode existir posse. Ninguém possui ninguém. E estou sempre pronto a parear a melhor forma colaborativa. E com isso, quanto mais eu elevo, mais eu pareio, ou quanto mais em colaboração nos elevamos, mais elevados estaremos. Isso pode ser comum das partes, mas não necessariamente isso é comum às partes. E falo que a resistência do sabido, ele é firme, independente da forma que se encontra. E quando colocam o desencarnado como uma entidade, já coloca como uma coisa superior. Aí fala que isso é uma balela. Ninguém é superior a ninguém. Eu falo que você deve levar o seu padrão, a fim de poder ser da melhor forma colaborativa. Porém, eu falo que nem aquele que está no mais alto padrão elevatório, mais alto padrão de vibração, ele é alguma coisa a mais do que aquele que vibra no mais baixo padrão. Vai falar, como assim? Somos concebidos e fomos concebidos da mesma forma. Aquele que vibra mais alto, aquele que vibra mais baixo, ele é uma emanação da criação. Somos a vibração divina. Isso que somos. Somos seres de luz, contidos a um campo magnético. Que falo que é isso que restringe a possibilidade espontânea da realização divina. Então eu falo, é esse campo que escraviza a alma, é certo? Porém é dentro desse campo que se processa as atualidades. Então, inclusive, isso é de forma planejada. Divinamente planejada. Então, eu falo que a única coisa que não pode se restringir e não pode se denominar é a posse do desencarnado
ao encarnado e do encarnado ao desencarnado. É a mesma coisa que você falar que um amigo seu é seu, ou você é do seu amigo. Pode ser uma coisa inexistente. Então, as entidades, assim como nós, precisam também sempre trabalhar essa vibração, né? Essa elevação vibratória. Eu falo que a vida é um aprendizado. E ele é de forma contínua, que nunca para. Uhum. Por isso que falo, somos todos iguais. Sim. Nada diferencia o estágio que vocês encontram, pois estamos no mesmo plano. E esse é um plano de aprendizado. Sim. Hum? Isso eu entendi, seu Sete. Estava perguntando assim, mais na forma, uma coisa mais técnica mesmo do nosso trabalho lá na Irmandade, sabe? Dessa afinidade com esse pareamento, com essa. Então, é justamente isso que eu estou falando para É, você. mas eu entendi. Não posso ser incisivo Uhum, nesse relacionamento. sim, Eu tenho que estar aberto a outros isso, é que isso que eu queria possam saber. também tangenciar a forma colaborativa. Sim. E a No momento gente que não eu se vejo isso, condicionar, achar que está sempre ali fazendo, né? Uhum, eu não posso me condicionar isso, um ao outro. E isso, era achar isso que eu que queria saber. se ele não vai à frente, eu não vou à frente. E se eu for à frente, ele vai ficar para trás. Sim. Compreendeu? É Por isso esse que a gente paradigma. Eu sempre falo, tem que tenho sentir, que né? quebrar ele. E eu falo que é absolutamente mais difícil aqueles que a página não está branca. Uhum, Já tem uma longa jornada de relacionamento. É a mesma coisa que eu falo, sabe aquele teu melhor amigo? Que de uhum. tantos e tantos e tantos anos você teve correspondência? Dá espaço para outro. Então é normal a sentir assim não sei se é uma impressão, mas às vezes sinto que tem uma parceria nova, às vezes sinto que já conheço a parceria. Às vezes quando eu conheço, às vezes quando eu não conheço, É, mas eu mas eu sinto sinto que tá mesmo. que a vibração, ela tá, Isso. Hum. variável. Uhum. E posso ser cada vez mais colaborativo, se cada vez mais eu elevo. Tá bom. Isso. Tá, filho? Obrigada, seu Sérgio. Muito bom. Você, filho, que tá aí. Tô ouvindo você. Não tô ouvindo você, filho. Oi, pai. Agora tô ouvindo É você. só, Hum, é Olha só só, uma pergunta, pai. vai em frente. Já tá na hora de eu pedir a mulher que eu encontrei para ser minha esposa em casamento ou ainda tenho que ter paciência? Gadarucho, que pergunta, hein, filho? Desculpa. Aí eu falo assim, filho, que toda, toda entrelace, o matrimônio, ele tem que ter duas vertentes muito bem fundamentadas, a fim que isso se consolide de fato, de forma duradoura. Eu falo que não adianta eu estar movido a um sentimento que ele é avassalador, que ele é o amor. Eu falo que o amor é um sentimento absolutamente forte a um ser ao outro. Eu não falo que do amor fraternal. Falo do amor a um outro ser, um amor carnal. Ele é um sentimento avassalador. E não tenho absolutamente nada contra ele. Acho que ele tem que ser vivenciado em
toda a sua potencialidade. Porém, falo que, a fim de poder eu trazer uma forma harmoniosa a um relacionamento, o fundamento mais forte que existe, sentimento, ele é a amizade. Eu falo que a amizade, ele independe de tempo, independe de espaço. Ele é sempre compreensível, ele não é cobrativo. Então, se eu calco um relacionamento nesses dois sentimentos e eles fazem reciprocidade às partes, eu falo que estou sim pronto para buscar um relacionamento de ombro a ombro, para que as partes se colaborem e nunca as partes se tangenciem a cobrança. Que essa união ela seja de fato harmoniosa e colaborativa. E se assim você sente, filho, não pergunta a mim ao tempo, mas determina você o tempo e a forma. Essas palavras, Pai, me ajudou muito. Deus sempre devolvendo ao Senhor. E falo que temos de estar sempre buscando a melhor vida. E é certo que a união de dois seres, ele faz sempre a oportunidade da emanação pulverizada de Deus. E assim não é. É para isso que concebidos em pares. E é por isso que ao tempo que estamos vivenciando, isso está sendo completamente desconcebido. A fim que seja cada vez mais restrito a possibilidade dessa vibração, dessa emanação. Como fala a vida é um caminhar à frente. Ele não é uma flecha que se dispara e ela volta que nem um arco. A vida só caminha em frente. Ela não tem e nunca vivenciaremos a mesma oportunidade. As oportunidades da vida são sempre distintas, são sempre únicas. E aquela que se passou, ela não retorna. Mesmo que ela seja parecida, mas o parecido, ele se tangencia novamente pela sua própria reforma, pelo não entendimento. Então eu falo que se assim é a sinceridade do seu pensamento, que é a sinceridade do seu sentimento, onde há essa consciência de amor, amizade, não tenho por que eu não tangenciar a potencialidade disso. Estou ouvindo. Satisfeito, filho? Agradeço muito, Pai. Muito bom. Muito agradecido. Pai, o que o senhor falou é tão lindo agora, né, que o senhor falou para o Rijal, porque é isso, né?
permita que esse sentimento não se acabe nunca, né? Essa união das partes, né, das duas pessoas se unirem, né? O fundamento maior, o propósito, né? O amor, né? E tudo o que leva ao amor. Nossa, ficou muito lindo. O Rijal se emocionou, eu também quase aqui, muito, muito forte, né? Muito verdadeiro. E como seria bom se mais e mais pessoas pudessem viver isso, né, pai? Gratidão também pelo que o senhor falou, muito legal. Mais uma vez, eu falo que a vida é arbitrada, né? Temos todas as possibilidades a fim de buscar a forma prazerosa que a vida nos oferece. E como eu falo, fomos concebidos aos pares. E se assim fomos concebidos aos pares, é certo que esse planejamento ele é a forma facilitadora. Deus quer sempre o melhor para todos nós. E se assim foi concebido, é porque um ombro do lado do outro ombro, escorado um ao outro, é certo que vai ser um facilitador. Ele não deve ser a vertente da sua possibilidade, mas ele pode ser o facilitador da sua oportunidade. Essa é a compreensão que temos que ter. Alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta? Eu tenho mais uma, pai, porque agora a gente falou de tudo isso, surgiu uma dúvida aqui no meu coração. Não sei se eu posso perguntar para o senhor, mas eu vou perguntar assim mesmo, em nome de Deus. Pai, eu estudando, né, a história dos profetas e das coisas, existe uma vertente de uma certa pessoa que diz que Jesus teve uma esposa. Isso faz fundamento ou isso é não sei como dizer, é uma ignorância? E quando se fala que uma esposa e uma companheira? Sim, uma companheira, né? Seria, não sei dizer, porque se é abençoado por Deus é assim que a gente fala em português, né? Que existe a bênção de Deus naquela união. Aí eu pergunto, se Deus concebeu aos pares, que pecado é isso? Tá claro, pai. Agradeço. Então eu falo que muitos buscaram tangenciar formas mirabolantes a fim de poder desconceber as formas naturais. A fim que as formas mirabolantes trouxessem algum tipo de poder restritivo. A fim de poder, de fato, falar que só através de um ou de outro externo você vai atingir a sua conexão com Deus. Então criaram histórias e criaram-se mitos. Mas é tão simples. Analise a concepção. No momento que eu analiso a concepção, vejo que sou parte dela. Vejo que estou integrada a ela. Que nada me difere de nenhum outro ser.
para estabelecer minha conexão de forma centrada. E é isso que temos de compreender. Que somos seres divinos. Que temos a melhor possibilidade buscando essa conexão da luz de dentro com a luz do todo. Falo isso todo o tempo e o tempo todo. E espero que de fato, possa tangenciar um estado. Pois eu falo que a propulsão a fim de você poder se lançar nessa espiral ascendente vertical, espiritual, é só um estalo para você poder vislumbrar e se lançar nela. É por isso que com tanta profundidade está determinada que nunca é tarde, que sempre é a hora. E a hora, ela sempre se faz no momento presente. Por isso que sempre repito tanto. A fim que, independente da forma que cada um se encontra, possa entrar nessa ascendente, nessa vertente de compreensão e entendimento. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? A fim de a gente poder elucidar e aumentar a abrangência do meu conhecimento, do seu conhecimento. Pois falo que a sua dúvida me traz a melhor possibilidade e não da palavra debruçada pelo meu entendimento, mas sim da palavra debruçada por essa emanância que me habita, que te habita. E é isso que faz a melhor possibilidade. Não é a análise dos fatos, pois isso é periferia e mediocridade, mas sim o desenvolvimento da sensibilidade e sentimento com aquilo que lhe inspira, ilumina suas ideias. É isso que faz de fato a conversa entre todos frutificar para aquele que pergunta e para o outro que responde. Portanto, eu sou absolutamente grato a cada oportunidade que vocês me oferecem. Alguém tem mais algum? Se não tiver, eu vou encerrar. Muito bom. Então, vamos todos juntos. Seu Sete, só um minuto. Tem uma pessoa que tem uma pergunta aqui. Só um minuto. Muito Só um minuto. Ela não está conseguindo abrir o microfone. Só um minuto, deixa eu tentar ajudar ela aqui. É.
Cris, vê se ela consegue passar para você. Ela tá aqui no áudio. Consegue, Julia? Eu acho que eu consigo, mas eu não sei se vai dar microfonia. Não, pode falar, estão te ouvindo. Tá. Primeiramente, seu site. Eu peço desculpas porque eu acabei entrando um pouquinho mais tarde, já no final da aula. Eu não sei se você já falou sobre isso, mas... Ai, tá dando microfonia, eu tô ficando meio confusa, Cris. A gente Acho que eu vou gravar um áudio, pode ser? Pode, a gente está te ouvindo bem, mas grava o áudio. Tá bom, só um minutinho. O que tá fazendo aí? É isso por aí? Não. Quer que eu me retire daqui, filho? Não, pode ficar, pai. Quer que eu me retire? Não, não precisa sair, não, pai. Ela tá mandando só um áudio. Já tá gravando. Oi, seu Sete. Boa noite. Enquanto a Júlia grava o áudio, eu queria tirar uma dúvida, não sei, uma dúvida minha. As palavras têm poder, né, seu Sete? Perfeito. Eu estou tendo um pouco de dificuldade em não dizer obrigada às pessoas. Isso é uma coisa que a gente sempre foi educada a dizer muito obrigada, 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 assim, né? E quando eu digo obrigada no sentido de muito agradecida, de verdade, assim, vem junto com essa palavra todo um significado, né? Que a gente aprendeu a falar. E aí eu gostaria de saber do senhor, assim, se quando você imprime uma intenção em uma palavra, se essa palavra não acaba valendo também por conta da intenção e não pela morfologia ou pelo significado de dicionário, assim, né? Eu sei, obrigado é aquela pessoa que se sente na obrigação, eu não sei como que está no dicionário, mas aquela pessoa que é intuída a fazer, que é imposta a fazer alguma coisa. Se eu conseguir entender, para mim está sendo difícil falar uma coisa que não seja obrigada sinceramente, sabe? Eu tenho que pensar para quando eu vou agradecer. Eu tenho a compreensão disso. Então eu falo que o obrigado, eu falo, muitos têm isso como uma forma de agradecimento. Não tenho dúvida disso. Porém, eu falo que ele é um agradecimento que te traz reciprocidade. Então, quando você coloca um agradecimento de obrigado, o outro, por receber esse seu agradecimento, ele faz a cognição que ele tem que oferecer uma reciprocidade dessa sua gratidão. E essa reciprocidade, ela se coloca em periferia. Quando fala a palavra tem força. Então, essa forma de agradecimento, ele foi colocada com tanta pontualidade, a fim que sempre você se coloca a uma forma de obrigação por reciprocidade. Eu entendo a dificuldade. Por isso que falo que muitas vezes eu tenho que desconceber tudo, a fim de conceber
a uma forma que, de fato, traga a possibilidade, a materialização da harmonia da minha vida. Eu entendo quando você fala, eu tenho dificuldade de agradecer falando gratidão. Como eu falo, vocês, não só vocês, mas eu também, fomos educados a vencer a vida. Como fomos educados a agradecer por obrigação. Uhum. E a maioria da maioria fala o obrigado porque lhe ensinaram que por educação, não por sentimento, toda vez que alguém faz uma gentileza a você, você é obrigado a agradecer. Então eu falo que isso aqui, eu falo que é a reciprocidade. Não por sentimento, mas porque te colocaram que isso é a forma educada. Que essa é a forma correta da vida. Que a fim que tudo aquilo que você receba, você não fala por sentimento, mas fala para tangenciar a forma educada com que você foi criada. Então eu falo sim, filha, que a palavra tem força. Ela tem força porque ela foi concebida de forma minuciosa a fim de gerar equívoco. Quando misturaram o Jesus, o Cristo e o Deus, a fim que você orasse para Jesus, que você concebesse que o Cristo, ele é Jesus. Então eu falo que foi minuciosamente planejada o equívoco. É por isso que os valores hoje estão invertidos. Porque a concepção dos valores, eles foram sendo transformados. Então eu falo que eu tenho que ter atenção em fundamentar o meu agradecimento por sentimento. E no momento que você começar a fundamentar todo o seu agradecimento por sentimento, você vai ver que tua palavra natural, ela acaba sendo trocada. Por isso que muitas vezes quando eu abraço as pessoas, eu falo que é uma satisfação. E muitos deles me agradecem de forma educada. Não pelo sentimento que meu peito ao peito transmite, mas sim pela educação que lhe foi colocada. E falo que a vida, a fim de eu conceber ela e vivenciar ela de forma esplendorosa, não é o meu intelecto que age. É o meu sentimento que direciona. E assim, eu falo que tenho que reconceber, de fato, todas as palavras, a fim que essa propulsão de força, ela tangencia a melhor realidade. Então eu falo que, mais uma vez, filha, nada é difícil. Tudo isso é trabalhoso. Sim. Tá bom, vou trabalhar nisso, então. Isso é perfeito, filha. Toda vez que eu me exponho a isso, você vai ver que quanto mais assim eu ajo em propulsão do meu sentimento,
mais grato eu sou a tudo e a todos, pois acabo compreendendo todas as oportunidades e todos os seres que me cercam na melhor propulsão dessa evolução. Então eu repenso, filha, sempre a cada palavra disparada. Como falei, eu falo que o sentimento verticalizado, o sentimento impulsionado, o pensamento disparado e a palavra proferida, elas têm impacto real na sua vida. Espero ter respondido a sua dúvida, filho. Respondeu sim. Agradeço. Maravilha. Perfeito. Aqui, vamos lá. Tentar colocar aqui. Desculpa, Gi. Imagina. Vamos lá. A minha pergunta, na verdade, eu comecei a desenvolver a minha parte mediúnica e, desde então, as coisas aconteceram muito rápido. Eu sei que eu tenho que frequentar as aulas para também conseguir entender a parte da minha energia, como que eu lido com ela, para interpretar também as outras energias que vêm trabalhar comigo. Mas a minha dúvida, na verdade, além das aulas, tem outra coisa durante a minha semana, livros, algo que o seu set, ele recomenda, onde eu possa aprofundar o meu conhecimento? Eu sei que a corrente de oração é um jeito prático da gente aprofundar, para acessar a nossa essência, mas se teria algo prático, assim, de livros que ele recomendaria? Deu para entender? Deu? Claro que deu. Então eu falo que se eu praticar o básico, como ela falou, que é eu entrar nas correntes, eu entrar nessa introspecção, se eu realizar essa imanência, todo o resto vira simplesmente convergência. Então eu falo que se eu não pratico o básico, como eu quero buscar o avançado? Eu falo que coloquei várias palavras daquilo que acho que faz fundamento à vida. E falo que a maioria da maioria que hoje busca esse tempo a fim de buscar colaboração ou conforto, seja com a forma que for, eu falo que pouca consciência tem delas. Tá lá, é o resumido. É quase um resumo, a fim de poder buscar a forma elucidativa da vida. Quando entro eu falo que a única coisa que tem que fazer é buscar essa convergência. Eu falo que a resposta não está no externo, está no interno. E se buscar essa convergência, é certo que vou trazer evolução da minha espiritualidade, que eu vou trazer elevação da minha vibração. Pois afirmo, mais uma vez, que não é a troca mediúnica que faz elevação espiritual. Não adianta você criar convergência, achar que um ou outro faz mais potência, pois sempre a troca ela é realizada por sinergia. Eu falo por
correspondência. E fala que a capacidade em troca mediúnica ela pode se aflorar plenamente, porém eu falo que não é isso que vai determinar a sua possibilidade de evolução espiritual. Como eu falei a essa, eu falei, ei, isso é uma pedra preciosa. Tem todas as habilidades afloradas. Porém, eu falo que elas são dignas de serem lapidadas. E a lapidação dela, ela se dá para a realização dessa própria imanência. E fala que a aula, essa troca de ideia, de fluência, ela nada mais é do que a melhor possibilidade de cada parte consolidar essa experiência da realização divina. Porém, eu falo que ela fica vazia, ela vira uma balela, se eu não busco essa introspecção, essa conexão da minha luz com a luz criadora. Espero que tenha respondido essa pergunta dela. Muito bom. Alguém tem mais alguma? Então agora vamos. Eu quero que cada um vá buscar no fundo do seu sentimento a melhor possibilidade que Deus ilumine esse sentimento, que prospere isso em pensamento, que converja isso em proatividade, para que esse anseio, que esse desejo, que esse sentimento se firme em materialidade. E há tanto em pensamento. Solicitamos a Deus, através de uma oração, ao Pai Nosso. Solicite a sua participação em nosso grupo IDAC Aulas. Lá conversamos assuntos pertinentes e disponibilizamos nosso link para participação de modo virtual. Para solicitar, basta entrar em contato conosco pelo Instagram ou clicar no link da bio que está em nosso perfil. Fé é certeza da providência divina.